Bom dia, caros alunos da Escola Municipal Monsenhor Linhares. Aqui quem fala é o professor Gilson, de língua portuguesa. E hoje, com este vídeo, eu iniciarei a correção de algumas atividades que nós realizamos durante o período de isolamento. Então, a primeira atividade foi uma atividade, um TD, com questões de interpretação textual. A primeira questão apresenta este texto, cujo título é Meio Ambiente e a Convenção do Clima. Toda vez que se fala da Convenção do Clima na imprensa, fala-se também em desastres do meio ambiente, efeito estufa, gás carbônico em excesso na atmosfera. São sinônimos de desastres naturais climáticos, principalmente enchentes, que causam enorme destruição. São o transtorno visível mais direto que se usa como ameaça para tentar convencer aqueles que não querem passar a adotar processos energéticos mais limpos e mais caros. O que há de verdade nisto tudo? Afinal, aquecimentos e resfriamentos do planeta não são novidades. Quem não ouviu falar das eras glaciais, por exemplo? Por que agora deveria ser diferente? A resposta é que as mudanças passadas foram naturais e agora o efeito é artificial, causado pelo homem. E o resultado de modificar o efeito estufa, de contribuir artificialmente para o aquecimento do planeta, pode trazer resultados que são uma grande incógnita. Não se sabe ao certo o que pode acontecer. Os estudos ainda não são totalmente unânimes em prever os resultados. Mas uma coisa é certa, vai ser um processo destrutivo que pode trazer enormes prejuízos para todos. Reduzir o efeito estufa é possível, mas passa a ser um problema econômico. Adotar processos de geração de energia mais limpos e sem emissão de gás carbônico custa caro e poderá afetar a economia dos países, principalmente aqueles que precisam investir mais, porque poluem mais. O Congresso americano nomeou uma comissão para estudar o assunto. Então, aqui na primeira questão, relacionada ao texto, lemos, nesse texto, o autor defende a ideia de que, então, ele é uma questão que busca a identificação da ideia principal do texto, ou da tese do texto. Aí, aqui nós temos 4 opções. A criação da comissão para estudar o efeito estufa ajudará a amenizar a situação. B. A mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade. C. É importante serem realizadas convenções sobre o clima. D. É preciso evitar desastres como as enchentes. Isso, se nós observarmos o primeiro parágrafo, vemos que o grande argumento do texto é a relação entre a mudança climática e os prejuízos que ela causa à humanidade. Logo, a opção que apresenta uma resposta mais completa é a opção B. A mudança climática acarretará enormes prejuízos para a humanidade. Agora, continuando, vamos para um novo texto, que é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, intitulada Vó Caiu na Piscina. Noite na serra, a luz apagou, entre o garoto. Ai, vó caiu na piscina. Tudo bem, filho? O garoto insiste. Escutou o que eu falei, pai? Escutei. E daí? Tudo bem. Você não vai lá? Ele tá lá. Tá escuro, pai. Vó tá com a vela. Pois então, tudo bem. Depois ela acende. Já tá acesa. Você não acredita no que eu digo? Eduardo, você sabe que Dona Marieta caiu na piscina? Até você, Fátima. Não chega o Nelsinho vir com essa ladainha? Eduardo, está escuro que nem breu. Sua mãe tropeçou, escorregou, foi parar dentro da piscina. Ouviu? Não
pode sair sozinha, está com a roupa encharcada, pesando muito. Saiu correndo, nem esperou a vela. Tropeçou, quase ia parar também dentro d'água. Mamãe, me desculpe, o menino não disse nada direito. Está bem, Eduardo. Nelsinho falou direito. Você é que teve um acesso de calma, meu. Aqui, então, vemos na questão 2. Nesse texto, a avó ficou impossibilitada de sair sozinha da piscina porque então temos algumas opções sobre que você deve buscar no texto qual se aplica, qual é a informação que completa, né, essa informação, o que é que impossibilitou que a avó saísse sozinha da piscina. As opções são: Nesse texto, a avó ficou impossibilitada de sair da piscina porque A, era muito calma, B, estava muito escuro, C, a roupa molhava, pesava, e D, a vela acesa impedia. então você, fazendo o movimento de voltar ao texto, você vai encontrar uma informação explícita que aqui, na fala da mãe da criança ou da esposa do Eduardo, que diz: Eduardo, está escuro que nem breu, sua mãe tropeçou, escorregou e foi para dentro da piscina, ouviu? Não pode sair sozinha. Está, o quê? Com a roupa encharcada, pesando muito. Então vemos aqui que a informação que explícita que se apresenta aqui é que a avó não conseguia sair da piscina sozinha porque a roupa molhada pesava. Logo, a alternativa correta é a alternativa C, C de casa. Então, para a questão 3, temos o texto de opinião. Os filhos podem dormir com os pais? Fragmento. Vamos para a leitura. Se é eventual, tudo bem. Quando é sistemático, prejudica a intimidade do casal. De qualquer forma, é importante perceber as motivações subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras aceitáveis de atendê-las. Por vezes, a criança está com medo, insegura, ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Podem ser criados recursos próprios para lidar com seus medos e inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. Este hábito é bem frequente. Tem a ver com comodismo. É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar birra no meio da madrugada. Ou com culpa. Coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. O que falta são limites claros e concretos. A criança que sacaneia os pais para dormir também o faz para comer, escolher roupa ou aceitar as saídas familiares. Então aqui esse texto ele apresenta a opinião de duas pessoas a respeito do tema. E a questão 3, ela pergunta: o argumento usado para mostrar que os pais agem por comodismo encontra-se na alternativa, e as alternativas são: A birra na madrugada é pior. B, a criança tem motivações subjacentes. C, o fato é muitas vezes eventual. D, os limites estão claros. Então, se nós voltarmos aos textos e observarmos o que há de comum nas duas opiniões, a da Maria Tereza e de Pasternak, vemos que o que há de comum é a questão da birra. A birra é mais, na madrugada é pior, e que é um argumento que aparece na Maria Tereza. E vemos também aqui no texto Pasternak, aqui é mais rápido atender o pedido dos filhos que aguentar a birra no meio da madrugada. Então, vemos aqui que o que há em comum aqui, nos argumentos, né, de opinião, aqui é a birra na madrugada é pior. Aqui agora, para a próxima questão, temos aqui um texto de Jorge Dolan,
que conta uma pequena história, uma pequena narrativa sobre que se passa numa sala de aula. O título do texto é O que é ser adotado. Os alunos do primeiro ano da professora Débora discutiam a fotografia de uma família. O menino na foto tinha os cabelos de cor diferente dos outros membros da família. Um aluno sugeriu que ele talvez fosse adotado, e a garotinha disse: sei tudo de filhos adotados, porque sou adotado. O que é ser adotado? Outra criança perguntou. Quer dizer que você cresce no coração da mãe em vez de crescer na barriga. Então, a questão 4, ela diz: o aluno sugeriu que a criança da foto tinha sido adotada por quê? E as opções são: os cabelos dela eram diferentes, estava na foto da família, pertencia a uma família, cresceu na barriga da mãe. se aqui nós precisamos voltar ao texto e encontrar que a informação explícita. Aqui, quando diz no primeiro parágrafo, um menino na foto tinha os cabelos de cor diferente dos outros membros da família. Então, nós aqui identificamos que o que sugere que a criança fosse adotada é a opção A. Os cabelos dela eram diferentes. Aqui nós podemos discutir aqui que essa foto e o fato dos cabelos de cor diferente da criança na foto podem ser considerados como se fosse o conflito gerador da narrativa. E aqui a gente também pode tentar fazer uma relação entre o fato dela ter cabelos de cor diferente e é um fato. E as opiniões dos personagens são opiniões que são relativas ao fato do menino ter os cabelos de cor diferente. Aqui agora, vamos agora ler uma fábula, uma história, uma narrativa que tem como personagens animais que têm características humanas e fala. Vamos agora fazer a leitura dessa fábula intitulada O Leão e o Rato. Diz que um leão enorme ia andando chateado. Não era muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher, e esta lhe dissera poucas e boas. Ainda com as palavras da mulher o aborrecendo, o leão subitamente se defrontou com um pequeno rato. O ratinho menor que ele já havia visto. Pisou-lhe a cauda, enquanto o rato forçava inutilmente para fugir. O leão gritou: miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, porco. Não conheço na criação nada mais insignificante, nojento. Vou lhe deixar com vida, apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que lhe disse. Você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato, e soltou. O rato correu o mais que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão: será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar agora mesmo com a lesma, e eu conheço e quero pedir isso para ela com as mesmas palavras. Então, aqui, olha, na questão 5, o enunciado da questão diz: o rato queria repetir as mesmas palavras para a lesma, por quê? As opções são: A. Achou bonitas as palavras que o leão lhe disse, queria agradar a lesma. B. Conhecia a lesma e sabia que ela gostava de palavras bonitas e difíceis. C. Foi humilhado pelo leão e descontava sua raiva na lesma, que era menor. D. Tinha brigado também com a mulher, que por raiva lhe dissera poucas e boas. então, aqui, para poder responder essa questão, a gente precisa voltar ao texto e lermos aqui o que o rato disse. O rato disse: será que a Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? E ele responde, melhor, e ele continua: vou me encontrar agora mesmo com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Então, aqui você precisa fazer uma inferência de que
O rato queria falar isso para a lesma porque a relação entre o leão e o rato seria proporcional à relação entre o rato e a lesma. Então, a opção que responde melhor é a opção C de casa. Foi humilhado pelo leão e descontava sua raiva na lesma que era menor que ele. Agora aqui, para o texto aqui da questão, da próxima questão, aqui vemos aqui um texto que é uma reportagem e que mistura aqui alguns elementos de narração e alguns elementos de entrevista. O título da entrevista é Existem crimes piores, diz pai de jovem agressor, do repórter Sérgio Torres, da sucursal do Rio. O microempresário Ludovico Ramalho Bruno, 46 anos, disse acreditar que o filho Rubens Arruda, 19, estava alcoolizado ou drogado, quando participou do espancamento da empregada doméstica Cirlei. Uma pessoa normal vai fazer uma agressão dessa? Perguntou ele após ter sido vítima de um tiroteio na delegacia. Dono de uma firma de passeios turísticos, Bruno afirmou que o filho não devia ser preso para não conviver com criminosos na cadeia. Foi uma coisa feia que eles fizeram? Foi. Não justifica o que fizeram, mas prender, botar preso, juntar eles com outros bandidos, essas pessoas têm estudo, que têm caráter. Junto com um cara desses, existem crimes piores. Se forem indiciados, os acusados vão responder por tentativa de latrocínio, pena de 7 a 15 anos de prisão em caso de detenção e lesão corporal dolosa, de 1 a 8 anos de prisão. Aqui então, vamos aqui a entrevista. Folha é o jornal. O senhor acredita na acusação contra o seu filho? Eles não são bandidos. Tem que criar outras instâncias para puni-los. Queria dizer à sociedade que nós pais não temos culpa nisso. Eles cometeram erro? Cometeram. Mas não vai ser justo manter crianças que estão na faculdade, estão estudando, trabalhando presos. É desnecessário, vai marginalizar lá dentro. Foi uma coisa feia o que eles fizeram? Foi. Não justifica o que fizeram. Mas prender, botar preso, juntar eles com os bandidos, essas pessoas que têm estudo, têm caráter, junto com os caras desses, existem crimes piores. O senhor já falou com ele? Não, é um deslize na vida dele. Vai pagar caro, está detido, chorando, desesperado. Daqui vai ser transferido. Peço ao juiz que dê a chance de cuidarmos de nossos filhos. Peguei a senhora que foi agredida, abracei, chorei com ela e pedi perdão. Foi a primeira coisa que fiz quando vi a moça. Foi no mínimo que pude fazer. Não é justo prender 5 jovens que estudam, que trabalham, têm pai e mãe, e juntar bandidos que a gente não sabe de onde vieram. Imagina o sofrimento desse garoto. O senhor acha que eles tinham bebido ou usado droga? Estamos com a epidemia de droga. A droga tomou conta do Brasil. O inimigo do brasileiro é a droga. Tem que legalizar isso, botar nas farmácias, nos hospitais. Com esse dinheiro que vai ser arrecadado, pagar clínicas, botar os viciados lá, controlar a droga. Mas o senhor acha que eles poderiam estar embriagados ou drogados? Mas é lógico, uma pessoa normal vai fazer uma agressão dessas? Lógico que não. Lógico que estavam embriagados. Lógico que poderiam estar drogados. Eu nunca vi o filho usar droga. Mas como posso falar de um jovem de 19 anos que está na rua com epidemia de droga, com essas festas rave, essas loucuras todas? Como é o seu filho em casa? Fica no computador, vai à praia, estuda, trabalha comigo, uma pessoa normal, um garoto normal. Folha de São Paulo, 26/6/2007, página C4. Então, aqui na questão 6, o enunciado lê-se: assinale a opção que indica o principal argumento usado pelo pai para rejeitar o encarceramento do filho junto com bandidos. As opções são:
o filho cometeu apenas um deslize. B, o filho tem hábitos de uma pessoa normal. C, o filho trabalha, estuda, tem família. D, o filho sofre com a epidemia das drogas. Então, se a gente voltar aqui ao texto, vê que ele repete várias vezes que o filho trabalha, estuda, tem uma família, e que não é justo que ele se misture com criminosos. Então, a opção correta, que corresponde aqui à informação explícita no texto, é a opção C. O filho trabalha, estuda, tem família. E é o principal argumento utilizado pelo pai. Aqui, então, para a próxima questão, nós temos aqui um texto publicado na revista Cláudia, em novembro de 2006, intitulado Gato Portátil. Bichanos de apartamento não estão condenados a viver confinados. Embora seja comum os gatos ficarem nervosos e terem medo de sair de casa nas primeiras vezes, é possível acostumá-los a ser sociáveis, a passear e até a viajar com seus donos no amor. A passear, afirma Hannelore Fuchs, veterinária especialista em comportamento de São Paulo. Basta começar cedo o treinamento, fazê-lo aos poucos. Hannelore conta que tem um gato que adora passear de carro e que vira e mexe vai para a praia com ela. Isso promove o enriquecimento do cotidiano do bicho, o que é sempre extremamente positivo, assegura. Na Europa e nos Estados Unidos, onde os gatos estão cada vez mais populares, essa é uma prática bastante difundida. Aqui no enunciado da questão 7, lê-se: é um argumento que apoia a tese defendida pelo autor desse texto. As opções são: A, basta começar cedo o treinamento fazendo aos poucos. B, os gatos ficam nervosos e têm medo de sair de casa. C, na Europa e nos Estados Unidos os gatos são populares. D, Hannelore é uma veterinária especialista em comportamento. Então aqui, se nós fôssemos observar aqui, o texto tem como tese que é possível você levar os gatos a vários lugares. Por isso o título do texto, Gato Portátil. E o argumento aqui do especialista, da especialista, que apoia esta tese, basta começar cedo o treinamento e fazê-lo aos poucos. E a resposta correta é A. Agora, para o texto da questão 8, temos um texto de Paulo Moreira Leite. O título do texto é O Império da Vaidade. Foi publicado na revista Veja, de 23 de agosto de 1995. Você sabe por que a televisão, a publicidade, o cinema e jornais defendem os músculos torneados? As vitaminas milagrosas, as modelos longilíneas e as academias de ginástica? Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que ninguém fala do afeto e do respeito entre duas pessoas comuns, mesmo meio gordas, um pouco feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso não dá dinheiro para os negociantes, mas dá prazer para os participantes. O prazer físico, independente do físico que se tenha, namorar, tomar milkshake, sentir o sol na pele, carregar o filho no colo, andar descalça, ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres são de graça. A conversa com um amigo, o cheiro de jasmim, a rua vazia de madrugada. A humanidade sempre gostou de conviver com eles. Comer feijoada com os amigos, tomar caipirinha no sábado também é uma grande pedida. Ter um momento de prazer é compensar muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar, despreocupar-se, desligar-se da competição, dar-se pela luta pela vida. Isso é um prazer. Mas vivemos num mundo onde relaxar e desligar se tornou um pouco problema. O prazer gratuito e espontâneo está cada vez mais difícil. O que importa
O que vale é o prazer que se compra e se exibe, o que não deixa de ser um aspecto da competição. Estamos submetidos a uma cultura atroz, que quer fazer-nos infelizes, ansiosos, neuróticos. As filhas precisam ser xuxas, as namoradas precisam ser modelos, que desfilam em Paris. Os homens não podem assumir sua idade. Não vivemos a ditadura do corpo, mas seu contrário, o massacre da indústria do comércio. Querem que sintamos culpa quando nossa silhueta fica um pouco mais gorda. Não porque querem que sejamos mais saudáveis, mas porque não ficarmos angustiados, não faremos mais regimes, não compraremos mais produtos dietéticos, nem produtos de beleza, nem roupas mais roupas. Precisam de nossa impotência, de nossa insegurança, de nossa angústia. O único valor coerente que essa cultura apresenta é o narcisismo. Então, aqui nós temos esse texto de opinião, esse artigo de opinião, e a questão, o enunciado da questão número 8, ela diz: o autor pretende influenciar os leitores para que eles evitem todos os prazeres cuja obtenção depende do dinheiro. B. Excluam de sua vida todas as atividades incentivadas pela mídia. C. Fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente. D. Sejam mais críticos em relação ao incentivo do consumo pela mídia. Então, se nós considerarmos aqui os argumentos, como são desenvolvidos nesse texto de opinião, vemos que a tese que é defendida pelo autor do texto se encontra na alternativa C de casa, que ele espera que as pessoas fiquem mais em casa e voltem a fazer os programas de antigamente. Agora, para a questão 9, temos um texto de Marta Suplicy, política e sexóloga conhecida. Aqui nós temos um texto de opinião onde ela fala sobre o namoro. O título do texto é O Namoro na Adolescência. O namoro, para acontecer de forma positiva, precisa de vários ingredientes. A começar pela família, que não seja muito rígida e atrasada nos seus valores. Seja conversável e, ao mesmo tempo, tenha limites muito claros de comportamento. O adolescente precisa disso para se sentir seguro. Outro aspecto tem a ver com o próprio adolescente e suas condições internas, que determinarão suas necessidades e a própria escolha. São fases inconscientes que fazem com que Mariazinha se encante com o jeito tímido do João e não dê pelota para o herói da turma, o Mário. Aspectos situacionais com relação harmoniosa ou não entre os pais do adolescente também influenciarão no seu namoro. Um relacionamento em que um dos parceiros vem de um lado de crise de saída, dose de leão para o outro, que passa a ser utilizado como anteparo de todas as dores e frustrações. Geralmente, esta carga é demais para o outro parceiro, que também enfrenta suas crises pelas próprias condições de adolescente. Entrar em contato com a outra pessoa, senti-la, ouvi-la, depender dela afetivamente, e ao mesmo tempo não massacrá-la de exigências e não ter medo de se entregar. É tarefa difícil em qualquer idade, mas é assim que começa este aprendizado de relacionar-se afetivamente e que vai durar a vida toda. Então, aqui no enunciado da questão 9, lê-se: para um namoro acontecer de forma positiva, o adolescente precisa do apoio da família. O argumento que defende essa ideia então as opções são: A família é o anteparo das frustrações. B, a família tem uma relação harmoniosa. C, o adolescente segue o exemplo da família. D, o apoio da família dá segurança ao jovem. Então, aqui o argumento que serve para apoiar essa tese, ou essa ideia, está na opção D, de dado. O apoio da família dá segurança ao jovem. Seguindo aqui para o próximo texto, próxima questão. Temos aqui um texto intitulado Quem não tem namorado? Também é um outro texto a respeito de namoro. Quem não tem namorado é alguém que tirou férias remuneradas de si mesmo. Namorado é a mais difícil das conquistas. Difícil porque namorado de verdade é muito raro. Necessita de adivinhação, de pele, saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia. Paquera, gabeira, flerte, caso, relação amorosa,
envolvimento, até paixão é fácil. Mas namorado mesmo é muito difícil. Namorado não precisa ser o mais bonito, mas ser aquele a quem se quer proteger. E quando se chega ao lado dele, a gente treme, sua frio e quase desmaia pedindo proteção. A proteção dele não precisa ser parruda ou bandoleira, basta um olhar de compreensão ou mesmo de aflição. Então, aqui no enunciado da questão 10, lê-se: o texto relata um forte pensamento sobre o namoro, os riscos e uma boa limitação. Ainda se pode perceber que o autor A. Elogia a forma de namoro do mundo de hoje. B. Critica o namoro de uma forma equivocada, levando em consideração o amor verdadeiro. C. Informa que o namoro é perigoso e não verdadeiro. D. Esclarece que o namoro é ilusão, mas que pode ser verdadeiro. Então aqui se a gente for aqui voltar aqui ao primeiro parágrafo, vemos que ele faz algumas figuras, né, para poder passar essa mensagem, não é? O namoro é mais difícil das conquistas, difícil porque namorado de verdade é muito raro, né? Necessita de adivinhação, de pele, saliva, lágrima, nuvem, quindim, brisa ou filosofia, paquera, gabeira, flerte, caso, relação amorosa, envolvimento, até paixão é fácil, mas namorado mesmo é muito difícil. Então vemos aqui que ele relaciona várias figuras de irrealidade, né? Como lágrima, nuvem, brisa, e demonstra que essas palavras que podem ser sinônimo de namoro nem sempre são sinônimos reais, né? Flerte, gabeira, paquera, relação amorosa, esses temas, essas ideias mais abstratas aí acabam sendo pouco irreais ou pouco reais. E aí, então, o que acontece é que então você pode ver que dentre as opções, a que melhor resume os argumentos dele é essa, a D de dado. Que no texto, o autor ele esclarece que o namoro é uma ilusão, mas que pode ser verdadeiro. Ele diz que todas essas situações, como a paquera, o flerte, ainda não são um namoro verdadeiro, né? Apesar de que a gente poderia muito bem usá-los como sinônimos de namoro. Então, o namoro é real, mas pode ser verdadeiro. Sim. Agora para o próximo texto, a gente vai ler esse texto aqui, que tem o título de sustentabilidade. Se todos desejarem ter o estilo de vida de alto consumo do Ocidente, o implacável crescimento no consumo, no uso de energia, na produção de resíduos e emissão de gases pode ser catastrófico. A natureza não aguentaria. Fazendo as contas, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra. Para compreendermos melhor os conflitos no mundo onde vivemos, é interessante partirmos de premissas básicas, simples e insofismáveis, e que obedeçam às leis da física. Uma delas afirma que tudo que temos ou que consumimos vem dos recursos naturais do planeta Terra, os quais são finitos. Exemplo simples: automóvel, a mistura de bauxita, alumínio, minério de ferro, chapas, areia, vidros e petróleo, borrachas e plásticos. Para o homem produzir riquezas, desde tijolos, tecidos, computadores até aviões e satélites, necessita de recursos naturais somados à energia, trabalho e tecnologia, que é o sinônimo de conhecimento. Então, aqui o texto, lemos aqui na questão número 11, o texto nos mostra um meio de sustentabilidade que temos com o meio ambiente. O autor se excita em informar que o consumo alto pode ser catastrófico, que é demonstrado na frase. Aqui nós temos 4 opções com 4 frases do texto, que são: letra A, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra. Letra B, conflitos no mundo onde vivemos. C, recursos naturais do planeta Terra. D, o homem produzir riqueza. Isso. Então aqui nós vemos que a opção que mostra que nós não temos as condições de consumir
todos os recursos naturais, ou melhor dizendo, que nós não podemos consumir como se pudéssemos consumir, continuar consumindo como se pudéssemos consumir sem sustentabilidade, sem se preocupar com esses recursos, que nós lemos aqui nessa frase, a natureza não aguentaria. Fazendo as contas, seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra. Então, nós podemos chegar à conclusão que a frase aqui, que explicita assim, a catástrofe, o desastre que pode acontecer se nós continuarmos consumindo sem nos preocuparmos em preservar os recursos naturais, é a opção A. Seria preciso pelo menos mais 2 planetas Terra. Agora, para a questão 12, temos esse texto intitulado Consumo Consciente. Foi publicado no site do governo do Brasil. Consumir é necessário, mas para evitar os impactos negativos para a sociedade e meio ambiente, as pessoas precisam se conscientizar. Consumo consciente é tentar aumentar os impactos positivos e minimizar os negativos. É uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária de quem quer garantir a sustentabilidade do planeta, ou seja, o equilíbrio entre a natureza e nossas ações. Então, aqui no enunciado da questão 12, lê-se: o texto aconselha de como consumir com consciência. Com isso, o texto... Aí nós temos as opções. A. Procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio. B. Reflete de como nos comportamos diante do consumo. C. Informa sobre os impactos positivos do consumo humano. D. Relata e critica de forma discreta e original. É que a resposta que mais se aplica à ideia geral, às ideias principais defendidas no texto, é a opção A. O texto ele procura estabilizar o consumo junto com o equilíbrio, que faz referência, né, a esse consumo consciente, que busca equilíbrio, equilibrar, né, os impactos, né, positivos e minimizar o negativo, né? Então, agora, para a próxima questão, temos um texto intitulado Que mudanças no clima afetaram a humanidade? Não é exagero dizer que a história da humanidade sempre esteve ligada às transformações climáticas, sobretudo até o século XX, quando não havia tecnologia suficiente para tornar mais toleráveis as variações bruscas ou prolongadas de tempo e de temperatura. Essas alterações fizeram o homem descer das árvores, extinguiram civilizações, impulsionaram migrações e decidiram guerras. Para exemplificar o que foi dito, vale relembrar 2 fatos históricos. Em 2007, a concentração de poluentes no ar eleva a temperatura do planeta para os níveis mais altos dos últimos 150 mil anos. Em junho de 1944, as forças aliadas precisaram esperar 2 semanas, pelo menos, para ter o melhor clima sobre o desembarque na Normandia, é isso? Para o desembarque na Normandia, no dia D. Tá certo. Decisivo na derrota nazista, certo? Na Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Em 1812, o inverno rigorosíssimo aniquila as tropas de Napoleão Bonaparte, que havia invadido a Rússia. Em 1788, a seca causa a quebra de safras e espalha a fome. O fato contribui ainda secundariamente para a Revolução Francesa, em 1789, como lenda: igualdade, fraternidade e liberdade. Então, aqui nós vemos esse texto foi um texto publicado na revista Mundo Estranho, edição 65 de julho de 2007, na página 48. Então, nós vemos aqui, essa revista, ela é uma revista de divulgação científica, mas bastante popular, que tenta dar informações históricas, informações científicas, mas sempre com uma forma de curiosidades. Então, aqui na questão, no enunciado 3 da questão 13, lê-se: um dos argumentos que sustenta a ideia defendida nesse texto é
A. Mudanças climáticas decidiram guerras. B. Até o século XX, a tecnologia controlava o clima. C. Mudanças climáticas afetam apenas a Europa. D. Migrações e clima são fenômenos independentes. Então, aqui nós vemos que a tese do texto é assim a importância das mudanças climáticas. O título do texto é Que mudanças no clima afetaram a humanidade. E aqui um dos argumentos para assim para poder dissertar, para expor a importância das mudanças climáticas, são a relação dessas mudanças climáticas com as guerras, com a importância decisiva das mudanças climáticas nas guerras. E aqui nós vemos o exemplo aqui da Segunda Guerra Mundial, nós vemos o exemplo aqui da invasão de Napoleão Bonaparte à Rússia, vemos aqui também a Revolução Francesa, em 1789, como as mudanças climáticas elas afetaram e foram importantes e decisivas nessas guerras. Então, aqui a opção correta é a. Mudanças climáticas decidiram guerras. Agora, para a próxima questão, nós temos um texto intitulado Ai, que sono! Então, vamos ler aqui e responder a questão em seguida. Ai, que sono! A cabeça ficou pesada, os olhos não param abertos. Os movimentos se tornam vagarosos. Aos poucos, você vai se desligando de tudo. E quase nem ouve mais a TV, nem as vozes das pessoas ao redor. Está na hora de ir para a cama. Dormir é gostoso, tanto que dá a maior preguiça acordar de manhã. Cair no sono também é importante para a saúde, por causa da descansar e recarregar as energias. Além disso, enquanto dormimos, muitas coisas acontecem no nosso corpo. Os sentidos funcionam mais, o cérebro reage menos aos estímulos. Porém, se você tiver a sensação na pele ou sentir um cheiro, isso pode influenciar seu sono. As pálpebras se fecham para evitar a entrada de luz. Nós somos programados para descansar quando está escuro. A respiração fica mais lenta, com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Os ouvidos praticamente se desligam. Só ouvimos sons bem altos, como o despertador tocando. O organismo libera a maior quantidade de substâncias que estimula o crescimento e renova as células. A temperatura do corpo cai e sentimos um pouquinho de frio. Então, esse texto é publicado na revista Recreio, que também é uma revista mais voltada para a curiosidade, mais para os jovens. E aqui nós vemos aqui no enunciado da questão 14, lê-se, durante o sono a respiração é mais lenta, por quê? Então aqui nós precisamos fazer aqui a busca, né, dessa informação no texto, e nós encontramos aqui, nessa frase aqui, a respiração fica mais lenta, com os órgãos funcionando devagar, precisamos de menos oxigênio. Então, aqui, a resposta é C, de casa. O corpo precisa de menos oxigênio. Agora, para a última questão, a questão 15, nós vemos aqui um texto intitulado Uma Nova Geografia, publicado na Revista da Semana, edição 83. As fronteiras entre os países sempre foram estabelecidas por guerra ou por tratados diplomáticos. Em tempos atuais, são definidas também pelo aquecimento global. Uma nova demarcação entre a Itália e a França deverá ser aprovada no parlamento italiano no final desse mês. Com o derretimento das geleiras, verificou-se que nem sempre a linha do cume coincide com a da montanha, que está por baixo, afirmou o deputado Franco Narducci, o autor do projeto de lei. Onde não há mais neve, a divisão será ao topo da rocha. Uma comissão de especialistas italianos e suíços verificou recentemente a diminuição das galerias em torno do Monte Cervino, também chamado de Matterhorn, do lado suíço. A linha exata, formada pelas montanhas, será estabelecida por imagens aéreas. O deputado Narducci irá propor a mesma negociação para a França e Áustria, diz a CNN, revista da semana. Então, aqui na questão 15, lê-se no enunciado, de acordo com esse texto, o aquecimento global
redefine fronteiras entre países da Europa por causa A, da linha formada pelas montanhas, B, das ações dos políticos dos países, C, do derretimento das geleiras, D, dos tratados diplomáticos. Então, se nós voltarmos aqui para o texto, aqui, onde nós vemos aqui, nem sempre a linha do cume coincide com a montanha que está por baixo, afirmou o deputado Franco Narducci, o autor do projeto. Onde não há mais neve, a divisão será o topo da rocha. Então, nós vemos aqui que, por que não há mais neve? Porque houve o derretimento das geleiras, né? Então, a resposta correta é a opção C de casa, o do derretimento das geleiras. Obrigado então, estamos terminando, então, esta videoaula. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui e terem ouvido até o final. Então, agradeço a participação de vocês e espero que vocês enviem suas dúvidas e os seus comentários a respeito desse exercício para mim através do e-mail ou do WhatsApp. Podem mandar para o e-mail gilsong@gmail.com ou gilson1@hotmail.com.